Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, a nossa segunda aula de hoje, do dia 8 de novembro, né? As pausas, né? 8 de novembro. Igual a semana passada, nós estamos trabalhando hoje falsas cognatas, que a gente chama também de heterossemânticas. Hétero quer dizer diferente e semântica é o significado. Ou seja, heterossemântica quer dizer significado diferente do português, né? São palavras que têm sentido, significado diferente do português. E isso vocês já sabem. Então, pode se chamar de falsa cognata ou pode se chamar de heterossemântica. Heterossemântica é uma palavra que traz esse significado, né? Que na verdade é o quê? Falsa cognata. É uma palavra alternativa para falsa cognata, tá? E desde a semana passada que eu venho trabalhando isso, que é o nosso assunto principal desse mês de novembro. Semana passada a gente trabalhou falsa cognata, fez exercício de interpretação. Essa semana a gente começou com uma listinha de 20 palavras, né? Algumas que vocês já conheciam. A gente aprende por repetição, né? Você vai estudar uma coisa, você vai repetindo, lendo, revendo, e aí a gente vai aprendendo e colocando em prática. Então, hoje a gente fez um pouco disso nessa lista. Apresentei algumas palavras novas, outras que vocês já tinham visto semana passada. E a gente, nessa segunda parte da aula, vai continuar com um exercício de interpretação de texto, onde cada texto tem no mínimo uma falsa cognata, mas uma ou mais falsas cognatas. Então, nós tínhamos parado no texto 2, acho que no segundo texto, e não respondemos todo, né? Porque estava terminando a primeira aula, enfim, a gente vai concluir ele agora, o segundo texto. Lembrando que esses textos que a gente vai fazer, dar continuidade agora na segunda aula, são questões de VOF. A gente está julgando se a afirmação é verdadeira ou falsa. Então, não é uma questão de uma única resposta para marcar. Não. Aqui é verdadeiro ou F. É por isso que tem um parêntese. Tem letra A, parêntese. Letra B, um parêntese. Porque você vai julgar se ali é verdadeiro ou falso. É um modelo de questão diferente do Enem, porque o Enem é uma resposta a correta, né? Mas a habilidade é a mesma, porque para você achar a correta, quando é uma resposta só, você tem que julgar se o que está dito ali é verdadeiro ou falso, né? Então, é questão de VOF. Acho que não é a primeira vez na vida de vocês que vocês fazem questão de VOF. É a primeira vez? Não é, né? Mas esse exercício aqui, ele está todo em verdadeiro ou falso. Geralmente não faço questão assim, não faço, né? As minhas questões são de uma única resposta, a resposta é verdadeira, seguindo ali o Enem. O Enem sempre quer que você ache a verdadeira, é sempre assim, né? Mas aqui a gente está fazendo diferente, mas usando essa mesma estratégia de ler e saber se aquilo é verdadeiro ou falso, sendo que há a possibilidade de ter mais de uma verdadeira, né? E mais de uma falsa também, tá bom? Aqui eu aproveito mais uma vez para cumprimentar os colegas professores, as colegas professoras que estão aí com vocês, né? Em Baixa Grande do Ribeiro, em Flores do Piauí, em Jerumenha, Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz dos Milagres, São Lourenço e Uruçuí. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma satisfação ter vocês aqui com a gente. E o pessoal que assiste ela pelo YouTube. Tem ali a Gabriela, Gleucimária, Cleuriston, é um nome diferente. Adriano, Ana Paula e acho que outras pessoas, outras personas mais também.
Bom, vamos lá então para a questão que nós havíamos parado. Bom, nós paramos na questão 2, né? E nós respondemos até a letra C. Eu traduzo mais uma vez aqui o texto, tá? Que diz assim: cada vez mais mulheres deixam esposos e filhos em casa em busca de vacaciones, férias, que é a falsa cognata, liberadas de ataduras, livres de amarras. Uma tendência de senhoras que acreditam que chegou a hora da revanche, desquite, revanche, vingança. Viajam pelo mundo somente com as amigas, tá? Então a gente respondeu a letra A, é verdadeira, né? Cada vez mais as mulheres casadas saem de férias sozinhas sem a sua família. A letra B, os filhos e os esposos representam um fardo para as esposas. É falso, não tem isso no texto. Quando aparece uma informação que o texto não traz, ou que não leva a deduzir, é falso. C, os maridos ficam em casa enquanto elas viajam. Sim, marquei ali de verde claro, né? Na primeira linha. Deixam os esposos e os filhos em casa. O marido fica cuidando das crianças, fazendo a comida, né? Dando banho, né? Qualquer nisso em miojo salva. Letra D. As mulheres acreditam que já é hora do divórcio. Tá vendo a letra D? É falsa. Porque ele traduziu, ele tentou enganar. Desquite com divórcio. As mulheres não querem separar dos maridos, não querem, não é isso não. O texto não diz isso. O texto fala que elas saem de férias sozinhas, né? E a palavra desquite aqui entra como uma vingança, uma revanche, né? Então, falso. Elas não querem se separar dos maridos, não. E a letra E. Viajar sozinhas representa para as esposas uma espécie de vingança. Veja, agora que assim, agora que sim, né? É onde entra a palavra desquite, né? Chegou a hora do desquite, ou seja, chegou a hora da... Qual seria a vingança? Se perguntasse para você, e a vingança é o quê, afinal de contas? É viajar sozinha e deixar o marido tomando de conta da casa, né? Deixar o marido tomando conta da casa. Por mais que o marido ajude, e tem uns que ajudam, não tem? Cada vez mais, né? A gente está melhorando nisso, né, minha gente? Afinal de contas, a casa é dos dois, o filho é dos dois, então tem que ajudar também, né? Por mais que isso ocorra, a mulher sempre termina carregando um pouco mais com relação à criança, a ficar ali. Esse instinto materno que só sabe realmente quem é mãe. Então é verdadeiro, né? É verdadeiro. A vingança, o desquite aí, né? Seria deixar o marido sozinho. Sozinho não, com as crianças. Qualquer coisa, né? Fala com a avó, fala com a tia, enfim, para ajudar, me ajude aqui. Mas como eu disse, cada vez mais os homens, os caras estão, né, comparecendo e fazendo sua parte, cooperando, afinal de contas. Então acho que consegue se sair bem. Não é? Texto 3. Para contextualizar, esse texto é do tempo em que o Barack Obama ganhou a presidência nos Estados Unidos. Eu acredito, porque se fala bastante, que vocês tenham ainda na memória, embora sejam
mais jovens, né, o período do Barack Obama, em que o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, né? Acho que vocês... Bom, para quem nunca tinha ouvido falar, eu acho difícil, né, não ter ouvido falar, mas Barack Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos, tá? Então, esse texto é das primeiras aparições do Barack Obama como presidente. Das primeiras aparições do Barack Obama como presidente. Ele recém-eleito, aí os primeiros atos como presidente, né, gerou essa notícia que a gente vai ler. Lembrando sempre que nós estamos lendo notícias de jornal. Leia o primeiro em espanhol. Soy zurdo, acostúmbrense. Así bromeó el flamante presidente norteamericano al firmar el primer documento de su gestión. El acto de la rúbrica de los primeros documentos de la gestión de Barack Obama estuvo gobernado por el buen humor. Antes de firmarlos, bromeó con el hecho de que agarra la pluma con la mano izquierda. Você consegue identificar a força cognata? Eu vou dizer qual é, tá? Tá na primeira linha do texto. Soy zurdo, acostúmbrense. Assim bromeou el flamante presidente norte-americano. Para que seja uma força cognata, tem que ter a palavra em português. Escrita igual ou muito parecido. A palavra força cognata é surdo. Surdo. Surdo em espanhol quer dizer canhoto. Canhoto que escreve com a mão esquerda. Surdo em espanhol significa canhoto. Essa primeira frase em negrita tá entre aspas porque é fala dele. Quando tá entre aspas é porque é fala de alguém, é citação de algo, né? Tá citando um trecho de alguma música, de um poema, não sei. Aí no caso fala do Obama. Ele falou: eu sou canhoto, acostumem-se, né? Se acostumem, eu sou canhoto. Barack Obama é canhoto. Assim bromeou. Bromeou quer dizer brincou, tá? El flamante, o novo. Assim brincou o novo presidente norte-americano. Ao assinar, firmar em espanhol é assinar, o primeiro documento de sua gestão. O ato da rúbrica dos primeiros documentos da gestão de Barack Obama esteve governado pelo bom humor. Antes de assiná-los, brincou com o fato, essa palavra hecho quer dizer fato, brincou com o fato de que agarra a caneta. Pluma é caneta. Se você quiser, dá para considerar pluma como falsa cognata, porque pluma pra gente é pena. Em espanhol também, mas eles chamam de pluma aquele... Primeiro, vocês sabem que já se usou pena para escrever, né? Antes de existir caneta, as pessoas usavam pena, né? E aí tem um modelo de caneta que imita uma pena. O bico é diferente, vocês já viram? Então, aquele modelo de caneta que é mais chique, né? Hoje em dia é mais chique, né? Eu acho que eu não sei nem escrever com aquilo ali. Chama de pluma em espanhol. Então, que agarra la pluma,
agarra a caneta com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Qual é a mesma falsa cognata? Surdo. Surdo em espanhol é sordo, parece. Mas não é, né? Sordo e surdo são diferentes. Surdo em espanhol chama sordo. Isso. Essa palavra que eu escrevi aqui, tá? Sordo é que é surdo. Aí surdo com U, com Z e U. Ok, deixa eu esperar aqui as meninas trocarem. As libras, as intérpretes. Muito bem. Muito bem. Ok? Então, como é que a gente faz? Deixa em tela cheia. Ó, segundo ano. Vou repetir. VOF. Você vai ler a letra A e dizer se é verdadeiro ou falso. Letra B, dizer se é verdadeiro ou falso, de acordo com as informações do texto. Vai ficar em tela cheia e o Bruno vai marcar para vocês, pra gente, 3 minutos, Bruno. Ok. De volta. E o pessoal de Flores mandou resposta. O pessoal de Flores. Eu gosto quando vocês participam, sabe? Acho mó legal. Muito bueno. Me encanta, me gusta muito. Me encanta. Vamos lá, vamos conferir. Então, Barack Obama pediu que as pessoas ao seu redor falassem alto, né? Pois ele é surdo. Não, o Barack Obama não é surdo. Ele é canhoto.
essa informação é falsa. É para enganar ali com a palavra surdo. Então aqui é falso. A gente bota um Fzinho aqui, né? Não é isso? Beleza. Assim me gusta. Barack Obama brinca com o fato dele mesmo ter pouca audição. Não. O Barack Obama não tem problema de audição. Ele é canhoto. Ele estava numa cerimônia de assinar documentos e aí disse para as pessoas, ó, se acostumem. Né? Eu sou canhoto, sou surdo. Se a letra A é falsa, a letra B também, percebam. Percebam. Se a letra A é falsa, a letra B também. Porque o texto não fala sobre a audição do Obama. C. Aparentemente, Barack Obama gosta de brincar. Olha a primeira linha do texto. Sou canhoto, acostumem-se. Assim, brincou. Bromeou quer dizer brincou. O novo presidente norte-americano. Então, aparentemente, ele gosta de brincar. É verdadeiro. Foi para descontrair, né? Essas cerimônias formais, de governo, cheia de pompas e rococó. Então, ele soltou uma frase para descontrair, né? Ó, se acostume aí que eu sou canhoto, né? Escreve com a mão esquerda. D. As pessoas do cerimonial da Casa Branca estão acostumadas, devia ser, né? Com presidentes canhotos. O texto não diz isso. Se tem uma informação que o texto não traz, onde é que o texto fala isso? Ele falou acostumem-se para todo mundo. Então, falso. Barack Obama é ambidestro. O que é ambidestro? Escreve com as duas mãos. Vocês já viram? Eu já vi. O cara começa a escrever com a mão, termina com a outra. Mas segura a caneta com a mão esquerda antes de assinar documentos importantes para não ter azar. Nem diz que ele é ambidestro e nem fala desse negócio de azar. Não existe isso. É um negócio inventado. Falso. Tá? Ó, o importante é participar. Eu costumo dizer, tem um negócio chamado de erro construtivo. Quando eu não acerto, nem gosto muito de falar de erro, mas quando eu não acerto e eu entendi, aprendi por que não acertei, eu estou aprendendo, eu estou construindo, tá? Então, para mim o fundamental é tentar, participar. Aí você sabe por que foi que... eu achava que era verdadeiro por causa disso, mas não é, né? O professor me explicou e tal. Acabei de ver ali, eu estou construindo, eu estou aprendendo. O conhecimento ele é construído dessa forma, né? Vamos para o texto 4. Esse aqui é um pouco mais desafiador o texto, tá? É um dia difícil, tem que ter um pouco mais de atenção. Geralmente texto, interpretação de texto, que traz número, esse traz número, tá vendo? Tem umas datas. É bom ficar um pouco mais atento. Vamos para a leitura. En lo que va de 2008, se hicieron más de 1000 trasplantes de órganos. También aumentó el número de donantes.
Desde enero ya suman 415. En 2007, año récord para esta fecha, se había hecho menos operaciones. Você consegue identificar a falsa cognata? A falsa cognata é fecha. Aqui, ó. Significa data. Fecha significa data. Vamos lembrar? As questões são de VOF. Vou julgar se é verdadeiro ou falso. Igual às primeiras. Vou traduzir, tá? Vou ler o texto traduzindo e deixar vocês tentarem responder. Tentem, né? Participem. Olhe, traduzir, é você dizer como se falaria na sua língua, na nossa língua, tá? Então, se eu traduzir ao pé da letra, do jeitinho que tá, aí talvez fique difícil para construir um entendimento assim, fica truncado, sabe? Deixa eu destacar aqui só mais uma palavra que já apareceu mais de uma vez, é isso aqui, ó, mas. Em espanhol é o advérbio, é o mesmo mais do português, né? Mais. Também dá para dizer que é uma falsa cognata. Então, em português, esse texto ficaria assim. No ritmo que vai, ou do jeito que vai, 2008, tá falando do ano 2008, né? Se fez mais de 1.000 transplantes de órgãos. No ritmo que vai, 2008, já se fez mais de 1.000 transplantes de órgãos. É muito, né? 1.000 transplantes. Também aumentou o número de doadores. Donantes, doadores. Desde janeiro, já somam 415. 415 o quê? Doadores. Em 2007, ano recorde para essa data, se havia feito menos operações. Em 2007, ano recorde para essa data, se havia feito menos operações. Eu vou destacar aqui, só mais uma vez, a falsa cognata, que é fecha, tá? E mas também, porque mas para a gente é conjunção, né? Mas, porém. Mas a principal aqui, né, de acordo com o contexto e tal, é fecha, que quer dizer data. Vamos fazer como estamos fazendo. Vai ficar em tela cheia, tá? É tempo suficiente para vocês lerem com calma, com paciência, né? E julgando se é verdadeiro ou falso. O Bruno vai deixar em tela cheia e vai marcar mais uma vez para a gente 3 minutos, Bruno.
Ok, de volta. Pessoal de Flores, sempre participativo, né? Com as respostas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gusta, me encanta. Vamos conferir. Letra A. Na Argentina, aumentou tanto o número de doadores quanto de transplantes realizados, né? Ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Como é a questão da leitura e interpretação, né? Veja, interpretar é você dar sentido àquilo que que o autor escreveu, do que está sendo dito, né? Olha só, em lo que va, do jeito que vai 2008, se fez mais de 1.000 transplantes. Preste atenção, eu vou mudar aqui a cor da caneta, vou pegar verde. Ó, se fez mais de 1.000 transplantes de órgãos, né? Aí, ó, é isso aqui, ó. Também aumentou o número de doadores. Você tá vendo esse também? Também. Também tem sentido de adição. Então, quando ele fala que também aumentou o número de doadores, é porque aumentou o número de transplantes. Tá vendo? No ritmo que vai 2008, se fez mais de 1.000 transplantes de órgãos. Também aumentou o número de doadores. Esse também me indica que aumentou o número de transplantes e aumentou o número de doadores. Uma coisa não precisa ter relação com outra, né? Mas nesse caso aqui, ele confirma com esse também. Também aumentou o número de doadores. Se ele fala também, é porque subiu para os dois lados. Número de transplante e número de doadores. Lembre que você está lendo aqui uma notícia de jornal. Geralmente, a grande parte dos textos... Sim, pode ser que na prova... Eu estou falando tomando como referência Enem, né? O Enem. Pode ser um texto literário, uma poesia, pode ser. Mas geralmente são notícias. Então, para que tenha uma notícia, para que saia no jornal, tem que ter um fato. O jornal vai escrever sobre algo que seja relevante, né? No caso aqui, a notícia, que é uma boa notícia, é de que aumentou o número de transplantes e também o número de doadores. Então, a letra A é verdadeira. Tá vendo? Então, quando a gente fala de conectores, né, conjunções, advérbios, locuções, conhecer, entender e ver por que está ali, dá sentido àquilo que a gente está lendo, né? B. O ano de 2007 fechou com um número maior de transplantes do que 11 meses de 2008. Olha, essa notícia, qual é a notícia? Qual é o fato? Veja que a notícia é de novembro, 3 de novembro de 2008. Tá ali. A fonte, www.clarim, de azul, né? É de 2008. Qual é a notícia? É que o ano de 2008, o ano atual, quando escreveram, superou o ano anterior. Foi melhor do que 2007. Não foi pior, não foi igual, foi melhor, né? Vamos trocar? Deixa eu esperar aqui fazer a troca das meninas das libras. Pronto, listo. Então é falso dizer que o ano de 2007 fechou com um número maior, né? No final ele inclusive indica, ó, deixa eu ler isso aqui, esse final aqui. Vou pegar agora azul. Em 2007, ano recorde para esta data, nessa data da notícia, se havia feito menos operações. Então, na mesma data, em 2007, se havia feito menos operações. Tem que ler o texto com calma, analisar. É um exercício, né?
conferir. Olhe, ninguém nasce sabendo interpretar texto. Ninguém. Nem eu, nem vocês, nem a Rosinha, nem o professor, a professora. Como ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, dirigir carro, é a prática, é a paciência. E uma vez que você consegue interpretar bem na sua língua, português, você vai conseguindo nas outras também, tá? Mas o segredo é paciência. O que eu quero dizer com paciência? É ler. Lê, responde, volta no texto, sabe? Eu sou muito da eliminação, de olhar para a alternativa e ver ali que está, se tem alguma coisa de errado, de acordo com o texto. Não é uma afirmação que se faz? Você tem que procurar erro nela. Se não achou, é porque é verdadeiro. Mas como é que eu vou saber se tem erro? É o texto que me diz. Se não tem no texto, a afirmação, ela é falsa. Mas às vezes tem no texto, como foi o caso da letra B, ó. Fala que o ano de 2007 fechou com o número maior de transplante. É o contrário. Né? Tá ali, ó. Né? Mostrando para vocês. Esse mostrar para vocês que eu fiz agora é o que a gente chama de justificar no texto. Justificar no texto é eu encontrar ali, ó, o texto aqui diz o contrário, então é falso. As projeções prognosticam um 2008 melhor que o ano anterior. É verdadeiro porque já é, né? O ano 2008 já é melhor. E aí fala em projeção por causa da primeira frase. No ritmo que vai, do jeito que vai, né? Já superou, inclusive. Por isso que é verdadeiro. É verdadeiro. Eu acho que alguém caiu em cima do teclado lá em Santa Cruz dos Milagres, não foi, Rosinha? Lá em Santa Cruz parece que o teclado caiu no chão. D. Ou então o professor não está aí, né? Será que o professor não está aí? D. Até 3 de novembro foi melhor 2008 do que 2007 enquanto a número de transplantes. A data da notícia é 3 de novembro, né? E é isso, né? Comparando com 2007, é superior, portanto é verdadeiro. E aí, quando eu falei assim, olha, quando tiver número, fiquem atentos, né? Olha isso aqui. Letra E. Em 11 meses e 3 dias de 2008, fizeram-se mais de 1.000 transplantes. Olhe, a notícia é do dia 3/11. Não são 11 meses, são 10. O erro está aqui, ó. É o mês 11. Mas, olha, de janeiro para fevereiro, 1 mês. Fevereiro para março, 2. Você entende? Então, não são 11 meses. É o mês 11, mas não são 11 meses. São 10 meses. Né? É isso que tem de errado. Em 11 meses e 3 dias de 2008, não são 11 meses. Tá? Por isso que eu digo, fique esperta com o número. Fique esperto com o número. Ok? Valeu? Tem que ficar ligado. Tem uns textos mais bacana, mais facilzinho, tem outros mais desafiadores, né? Mas é isso, é pra gente ir pegando prática, ir se exercitando e aprendendo. Vamos para o próximo texto. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. 5. Mais um texto sobre Barack Obama, tá? Esse aqui, desse material com textos, esse aqui para mim é o mais difícil, tá? Mas não é impossível. Primeira leitura em espanhol. Obama prevê um déficit
de más de 1 billón durante años. Abre aspas. Potencialmente encaramos déficit de 1 billón de dólares durante años, incluso con la recuperación económica en la que trabajamos, asegura el presidente electo, que sigue haciendo campaña por su plan de ayuda en Washington. El déficit presupuestario estadounidense se encontrava em los 455 mil milhões de dólares. E dá o valor em euros, tá? 330.800 milhões de euros. Al cierre del último año fiscal, el pasado 30 de septiembre. Essa cifra, sin embargo, no incluye el plan de rescate financiero solicitado por la Casa Blanca y aprobado por el Congreso en octubre, valorado en cerca de 700 mil millones, 509 mil millones de euros, y de los cuales ya se ha desembolsado la mitad. Essa notícia, ela foi retirada de jornal da Espanha, chamado El País. Tá aqui, ó. Eu vou traduzir marcando as falsas cognatas, tá? O Barack Obama, quando assumiu a presidência, o país vinha enfrentando uma crise financeira. Então o texto fala disso, né? Quando um país enfrenta uma crise financeira, tem dívidas, né? Tem um déficit. O que seria um déficit? É você ter mais dívida do que o que você arrecada, né? Sei lá, eu ganho 2 mil reais e estou devendo 3, tem um déficit aí de R$ 1.000, né? Eu ganho 2, devo 3. Como é que faz para compensar isso aí? Dito de maneira muito simples, acontece também com os países, né? Às vezes acontece isso, o país tem uma dívida que vai além daquilo que se arrecada. Como é que você resolve isso? Uma solução para a gente, pessoalmente, e para um país também, é fazer um empréstimo, né? Se eu recebo 2 mil, estou devendo 3, eu posso pegar, né, 1.000 emprestado para pagar a dívida que eu tenho e dividir aqueles R$ 1.000, né? Dividir em meses e ir pagando. E não fazer mais dívida, né? Então, eu estou falando de maneira muito simples, mas na prática é isso. Com os países acontece a mesma coisa. Então, esse texto ele traz essa situação quando Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos. 2009, né? Tempo depois. Então, Barack Obama prevê um déficit de mais de 1 trilhão. A falsa cognata é essa aqui, ó, bilhão. Que a gente vê assim, aí fala, mais de 1 bilhão, né? Só que bilhão em espanhol é falsa cognata, é trilhão. É mais de 1 trilhão de dívida durante anos. O Barack Obama prevê um déficit de mais de 1 trilhão durante anos. Ô, lapa de dívida, hein? 1 trilhão de dólares, quanto é que é, minha gente? Não tem nem número casa para isso, né? Mas é os Estados Unidos. Potencialmente, encaramos um déficit de 1 trilhão de dólares durante anos. Inclusive, com a recuperação econômica na qual trabalhamos. Quando ele fala, inclusive com a recuperação econômica, é isso, né? De como é que vai pagar, pega empréstimo, vai, né? Fecha aspas, que é fala do presidente. Assegura, garante, o presidente eleito, que segue
fazendo campanha pelo seu plano de ajudas em Washington, né? Segue fazendo campanha, trabalhando por esse plano de ajuda em Washington. Quando ele fala que ele segue fazendo campanha em Washington para um plano de ajuda, significa dizer negociar com o Congresso, com o Senado, com o deputado, com o senador, porque o presidente da República, ele não pode fazer um empréstimo sozinho porque ele quer, tem que ser autorizado pelo Congresso, tem que ser autorizado pelas câmaras, né, pelos deputados, pelos senadores, tem que ser assim, né? Então, quando ele fala em Washington, né, segue fazendo campanha por seu plano de ajuda em Washington, na capital, né? O déficit orçamentário, isso aqui quer dizer orçamento. Orçamento, todo mundo sabe, né? Uma previsão de arrecadação e gasto. Então, o déficit orçamentário estadunidense se encontrava, olha como é que é isso aqui, em 455 bilhões. Em 455 bilhões de dólares. E aí daqui o valor em euro, porque o jornal é da Espanha, para o leitor espanhol poder fazer uma comparação. O déficit orçamentário, o déficit orçamento, né, estadunidense se encontrava em 455 bilhões. Bilhão em espanhol, portanto, se diz mil milhões. Ou seja, o déficit era de 455 mil, né, mil milhões. O déficit do orçamento, né? O orçamento é aquela previsão do que vai entrar e do que se vai gastar. Al cierre, no encerramento do último ano fiscal. No último 30 de setembro. Então, 30 de setembro termina o ano fiscal dos Estados Unidos, né? A previsão de gasto, arrecadação, eles fecham as contas, fazem os balanços em 30 de setembro, para já planejar e aprovar o ano seguinte, né? Essa cifra, no entanto, não inclui o plano de resgate financeiro solicitado pela Casa Branca. Esse déficit não inclui o plano de resgate financeiro. Plano de resgate financeiro é empréstimo. E aprovado pelo Congresso. O Congresso aprovou em outubro. Avaliado em aproximadamente 700 bilhões de empréstimo, e dá o valor em euro. E dos quais já se desembolsou a metade. Já se usou a metade desse dinheiro do orçamento. Como eu disse para vocês, esse texto aqui talvez é o mais difícil dessa série, né? Porque traz número, fala de orçamento, né? Dívida, é uma linguagem mais técnica, assim, tal. É da parte de economia de um jornal, né? Que nem todo mundo é simpático. Mas vou fazer como a gente vem fazendo. Marco os 3 minutos. Em tela cheia, por favor, Bruno.
Ok, 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 muito bem. Vamos lá. Pessoal de Flores, como sempre. Pessoal de Flores, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado. Muitas graças. Me gusta. Vamos lá que meu tempo aqui é curto. Tá terminando. O governo dos Estados Unidos terá um déficit no orçamento de mais de US$ 1 bilhão. Pessoal, a dívida é de trilhão. Então dá para dizer que é mais de 1 bilhão. Se eu estou falando que é mais de 1 bilhão, tá correto, né? Você fala assim, ah, mas o texto fala que é 1 trilhão. Tá aqui, ó, mais de 1 trilhão. Ora, se é mais de 1 trilhão, é mais de 1 bilhão também, tá? Não contradiz. Então é verdadeiro, né? Se é trilhão, por que eu não posso falar que é mais de 1 bilhão? Digo, ó, a dívida é mais de bilhão, é de trilhão. Então é verdadeiro. O déficit orçamentário dos Estados Unidos aumentará. É verdade. Porque tem uma dívida, que é essa daqui, pegou o empréstimo com esse valor, então essa dívida vai aumentar. Eu estou aqui explicando de maneira muito, né, rápida, mas acho que dá para entender. O euro está mais valorizado do que o dólar. Nessa época aqui estava, ó, com 455, né, de dólar. Quando transfere para euro, você recebe menos. Então, é verdadeiro também. O ano fiscal do governo americano começa em outubro. Se termina em 30 de setembro, começa o ano seguinte. É verdadeiro. O Capitólio está ajudando a Casa Branca. É verdadeiro porque eles aprovaram, cadê? Um empréstimo, né? Ó, resgate financeiro, empréstimo é aprovado pelo Congresso, tá? Então aqui é tudo verdadeiro, tá bom? Tudo verdadeiro. Tá chegando o final da minha aula. Eu não terminei esse conteúdo, esses textos. Na próxima semana tem mais. Espero que vocês tenham, enfim, gostado. Valeu, muitíssimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos.